Olá, muito bem-vindos ao portal de Aromaterapia e Aromatologia Brasileira. De novo, a nossa aula do básico ao essencial, onde nós vamos falar de aromaterapia e óleos essenciais. Bom, já falamos sobre o que é óleo essencial, né, Rê? Os métodos de extração dos óleos essenciais. Já falamos o que é aromaterapia. Já falamos as formas de uso, que foi a última aula. E hoje nós vamos falar desse personagem aí, nesse processo da aromaterapia, que é o aromaterapeuta. Bom, essa é a última aula dessa primeira temporada aí da série do Básico Essencial, e é uma bem especial, porque vai estar indo ao ar perto de uma data especial, né, Rê? Que é o Dia da Aromaterapia no Brasil, que se comemora no dia 19 de dezembro. Essa aula vai estar indo ao ar um dia antes desse dia. A gente escolheu especialmente para fazer isso nesse dia, né? Para que as pessoas possam entender, né, o que todo o processo da aromaterapia, mas o que o aromaterapeuta tem aí nessa tríade terapêutica que nós vamos explicar aí na sequência. Então, né, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é aromaterapia, né, que a gente já viu lá atrás, mas nós vamos reforçar aqui, né. A aromaterapia é uma disciplina que integra a ciência, a sensibilidade, mas, acima de tudo, a conexão humana genuína. Essa imagem já diz, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá para frente, né, Rê? Mas essa imagem já fala um pouco, né, dessa conexão, desse olhar ali. A aromaterapia tem tudo isso, né? Até aqui é importante a gente falar, talvez você que esteja assistindo é aromaterapeuta. Então, por que eu vou assistir essa aula, né? Para reforçar alguns conceitos, para alguns talvez não só reforçar, mas como aprender alguns conceitos e algumas questões importantes dentro de um atendimento de aromaterapeuta, nos conhecimentos que você deve ter. E para você que de repente, não, eu só gosto de aromaterapia, gosto dos óleos essenciais, né? E essa aula é para mim. Porque aqui você vai entender o que um Também. aromaterapeuta faz, a importância dele desse processo, é, por que que precisa da aromaterapeuta, né? E também Uhum. para quando você tiver um atendimento, você saber o que esperar e o que realmente aquele aromaterapeuta precisa ter, né? Pontos aí, pilares aí para esse atendimento, tá? Bom, a palavra mais importante que a gente vai falar aqui é tríade terapêutica. Essa palavra é essencial, né, Rê? Exatamente, né? É ela que traz os pilares da prática, né, terapêutica com os óleos essenciais e que traz esse sucesso, né, terapêutico que repousa na interação entre três pilares, como a gente já citou aqui, fundamentais, né? Que é o quê? O óleo essencial, o aromaterapeuta e o interagente. O interagente, ele é o ponto principal aqui. Sem interagente, a gente não tem uma consulta, né? Não tem um atendimento. Ele precisa estar disponível, ter uma receptividade, né? Toda a história pessoal dele são cruciais para todo o processo. Ele não é apenas um paciente passivo, por isso que na aromaterapia normalmente a gente chama de interagente, porque ele tem que interagir com o processo. A gente vai ver uma imagem a Exato. seguir que mostra um pouco sobre isso, né? O óleo essencial é a ferramenta que a gente usa, né? Que atua de forma direcionada, interagindo e integrando, né, o organismo em múltiplos níveis. E o aromaterapeuta, que é o que a gente veio falar bastante aqui nessa aula, que é aquele guia que vai conduzir o processo com empatia e profundo conhecimento. Então, a gente precisa. Esta palavra, tríade terapêutica, é muito importante, tá? Dentro de tudo que a gente vai explicar. Aqui até deixei aqui uma imagem antiga que eu fiz há muitos anos atrás, né, sobre esse pilar, né? É, aqui é um desenho muito simples que está representado aqui também na nossa capa. Vamos voltar para lá, que é isso, né? Que é o aromaterapeuta. Ele está lá puxando o fiozinho, né, para desembolar aquela cabeça, os sentimentos ou os pensamentos, com o auxílio do óleo essencial para fazer esse desenrolar aí desse fio. Mas aqui, ó, o interagente, ele que está costurando, ele que está conseguindo fazer esse processo. A gente ajuda ele na costura, pode ajudar ele a dar um pontinho ali, mas ele faz esse processo, ele é parte importante desse processo, né? É ele que tem que interagir com tudo isso aí, né? Exatamente, né? Então, essa é uma imagem antiga, mas eu acho que ela significa muito, né? O tecer aí a terapia, né, pensa em todo esse processo, né? Que é um participativo, tá?
E tem, né, o nosso personagem aí, que é o aromaterapeuta, que é o nosso personagem principal aqui dessa história, né? O termo terapeuta, ele vem do grego terapeutos, que significa aquele que serve, aquele que cuida. O aromaterapeuta não é apenas um prescritor de óleos, ele é um guia nessa jornada com o interagente. O papel é construído sobre empatia, conhecimento e presença. O aromaterapeuta é o cuidador, que por meio da sua própria jornada desenvolve a compaixão e o entendimento para guiar o outro. E essa imagem que a gente aqui do lado, que é do Chiron, né? O Chiron é o arquétipo do curador ferido. O Chiron é um representante ali da mitologia grega, né? Que é um centauro, sempre representado como um sábio, né? E a história dele, para quem não conhece, ele foi ferido com uma flecha envenenada, ele é imortal, né? Mas ele não conseguiu curar a si mesmo. E dentro de toda a sua jornada, né, da sua dor, ele foi se aprofundando na empatia pelo outro, na sabedoria e tornando-se capaz de curar os outros. Então, se conecta muito essa figura do terapeuta com o Kiro. Né? Então, a gente tem que pensar no aromaterapeuta, aquele que vai ajudar e vai ter empatia e vai ter sabedoria. E muito também tem a sua jornada aí de conhecimento que vai auxiliar em todo esse processo. E aí, interagente, né, Rei? Que sem ele não tem Pois é, é um outro pilar dessa tríade muito importante aqui que a gente trouxe hoje, né? E a gente gosta muito de citar sempre uma frase em todas as nossas aulas, nossos cursos, que fala assim: é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Essa frase é de Hipócrates e representa bem o que a gente estava falando aqui, né? Então, existe um sintoma, sim, como por exemplo, ansiedade, uma compulsão, um cansaço, mas o que está por trás disso, né? Então, a gente tem aí emoções, tem memórias, a história de vida desse interagente e até mesmo o campo sutil, né? Então, são questões aí que precisam ser sempre abordadas para se ter essa melhor sucesso no atendimento, né? A gente vai trabalhar ali no corpo físico, né? Por exemplo, uma questão de compulsão no sistema nervoso, no sistema até endócrino, mas a gente vai estar trabalhando também a mente, as emoções, modula do humor, o padrão de pensamento, e, claro, pode também fazer essa atuação no campo sutil, com a memória emocional, com a energia, com a vibração, com tudo que está gerando essa compulsão. Então, Exato. essa simbologia, né, do iceberg é muito importante aqui a gente entender, né, que o sintoma é só a pontinha dele, tem tudo que vem por trás. E aí nós temos os óleos essenciais, né? Que sem eles também, né? A gente é parte importante dessa tríade, né? Eles são as ferramentas terapêuticas que, por sua complexidade química e energética, atuam para restaurar o equilíbrio do organismo. A gente tem o Serran com uma frase que ele fala, faz uma analogia, né? Que os óleos essenciais operam como uma chave que vai se for projetada para encaixar naquela fechadura e fazer a abertura ali daquela questão que precisa ser trabalhada. E os medicamentos convencionais, ele acabam agindo como uma marreta, abrindo as portas com força. Então, a gente tem, às vezes, a solução com medicamentos convencionais, mas acaba que arrebenta e volta tudo ali, né? Quebra tudo, né? Os óleos essenciais, eles fazem essa abertura. Mas, os óleos essenciais, eles são uma chave que precisa ser girada corretamente para abrir a fechadura. A aplicação adequada, a gente falou lá na aula passada sobre Ah, formas de uso. Se você não fizer a aplicação de forma adequada, os óleos essenciais, talvez a gente não consiga. Não adianta botar a chave de ponta-cabeça que talvez ela não abra essa fechadura, né? Então, para exatamente. desbloquear os benefícios dos óleos essenciais, é preciso saber e fazer uma aplicação de forma correta. Então, quem não viu a aula passada, volta lá que a gente explicou um pouquinho, tá? Nós aqui no PAAG, a gente sempre tem um olhar bem integrativo sobre a aplicação dos óleos essenciais e como os aromaterapeutas têm que ter esse olhar, né? Uma abordagem integrativa completa considera a integralidade da ação dos óleos. Né? Tem uma frase até a Mansuela que diz que toda aromaterapia é uma psicoaromaterapia, ou seja, toda vez que a gente usa um óleo essencial, por mais que seja com uma dor na mão, a gente vai estar de alguma forma atuando nos níveis emocionais e mentais, a gente tem que ter isso Uhum. em mente. É, e a escolha, né, do uso dos óleos essenciais tem que unir a ciência da química com a acessibilidade da alma. É claro que, a depender, né, do que você está tratando, a gente vai fazer esse olhar mais aprofundado ou não, mas a gente não pode deixar de ter em mente esse olhar, né? Então, a gente pode começar ali com esse olhar
da molécula, da química, é algo que a gente bate muito nessa tecla aqui. A gente tem o curso de Aprimorando a Autonomia na Aromaterapia que te traz isso. Entender aquela molécula que está por trás daquele óleo, né? Então, por exemplo, uma questão ali emocional, mental, que neurotransmissor ele está precisando ali? A gente está com uma série gratuita no, YouTube, no Instagram também, com vários posts. Quem está nos nossos grupos está recebendo material adicional, nossos alunos ainda mais, né? Está recebendo aulas sobre esse assunto dos neurotransmissores. Eu preciso ativar, modular algum neurotransmissor naquele caso, né? Ter esse conhecimento é interessante. Ou por uma questão física, né? Então, que ação eu busco para a questão respiratória? A gente tem uma aula aqui gratuita no YouTube que ainda está disponível sobre a parte respiratória, que a gente fala um pouquinho sobre isso e mostra esses olhares, né? A gente pode também ter um olhar todos se integrando, né? Não separadamente, a gente pode usar eles separadamente, como pode integrá-los e ter esses 4 olhares num atendimento. Não, exato. Unir eles, né? Unir eles, que é a lente da família química, por exemplo, que é um padrão emocional. Então, padrão emocional, nesse caso, nós queremos ativar ou diminuir. A gente tem, por exemplo, monoterpenos que trazem equilíbrio, trazem, assim, fluxo, né, de energia, né? A gente tem aí os sexterpenos que vão trazer aí mais uma questão de autoconhecimento, enfim, tem vários olhares, tudo isso a gente tem lá nos nossos cursos, esse olhar mais aprofundado. Tem uma outra lente, que pode ser a lente da assinatura energética da planta. Então, que tipo de presença ou energia essa pessoa precisa? A gente sabe que madeiras acabam trazendo mais estrutura. Então, na hora que a gente está fazendo uma seleção de um óleo, a gente pode ter todos esses olhares num pensamento só, né? A gente pode correlacioná-los para tentar achar o melhor caminho para aquele interagente. E a gente não pode esquecer de um que é a personalidade olfativa. A gente, né, lembra aí que a gente falou um pouquinho disso nas outras aulas, não se aprofundou muito, né? Não era o objetivo, mas a gente tem aí uma memória olfativa conectada, então é um cuidado que o aromaterapeuta tem que cuidar. Então, como esse aroma conversa com a história dessa pessoa, é importante, a pessoa pode não gostar daquele aroma. Então, a gente às vezes fez toda uma seleção pensando nesses 3 primeiros, mas o último tem que fazer sentido, porque se a pessoa não gosta daquele aroma, vai ficar complicado fazer aquele tratamento, às vezes a pessoa não vai seguir, né? Além disso, dentro Exatamente. desse mesmo aspecto, a gente tem a personalidade afetiva, que também trazer uma questão parecida com a assinatura, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a assinatura, tem o Aroma Genera, que é da Valerie Wood, que traz aí uma questão da raiz, traz o enraizamento, traz o pertencimento, a gente tem os cítricos trazem alegria, então eles vão trabalhar aí de forma parecida com a lente da energia sutil ali da assinatura, tá? Importante a gente principalmente quando trabalhando com a psicoaromaterapia, com questões emocionais e mentais, ter esse olhar completo, né? Mas por vezes a gente vai ter um olhar só, não só, né, mas o nosso olhar principal é para o físico, porque aí tem uma outra questão. Chega uma pessoa para você e fala assim: estou com dor de cotovelo, mas não a dor emocional de cotovelo, uma dor física mesmo. Vamos dar um outro exemplo melhor. Estou com a dor na mão, dor no joelho, né? Como é que eu No trabalho ombro, o ombro? Estou com tendinite, estou enjoada, né? Estou com problema de digestão, sim, estou com problema respiratório, que é o nosso caso, do exemplo aqui. Essa imagem é uma capa de um post, vocês podem procurar lá no nosso Instagram, que vocês vão ver. Instagram. E a gente explica todo esse nosso, aqui é nosso olhar, né? No nosso atendimento, na forma de ensino, que a gente traz isso, né, Rê? Exatamente, né? A gente pensa sempre primeiro nesse esquema aqui dessa fotografia. Então, qual é a necessidade? Que ação que a gente precisa buscar aí para melhorar essa questão que o interagente trouxe, né? E aí, na sequência, a gente vai caminhando, né? Quais as famílias químicas, quais moléculas que têm essa ação que a gente está buscando aqui, né? Existem restrições contra ao uso dessas moléculas, isso precisa ser muito bem avaliado, né? Alguma questão emocional que está envolvida nesse processo todo aqui, apesar da condição
que a interagente trouxe ser física, mas precisa considerar se tem alguma questão emocional envolvida aí que está gerando essa questão física, né? Ou até se está concomitante, né? E às vezes a pessoa está com Exato, uma dor, mas ela tem uma outra questão. Ela tem, por exemplo, problema de ansiedade, de depressão, de insônia. isso, E aí você isso. vai dar um óleo que vai ativar mais, até para pensar no protocolo de uso, né? De repente é um óleo Sim, para dor que é um óleo que pode atrapalhar o sono, então a gente tem que pensar nesse olhar, né? Independente de ser uma questão emocional que a gente esteja tratando. exatamente, né? Então, é preciso essa atenção, uma atenção mesmo para essa questão toda envolvida, né, do mental, do emocional, e aí a gente vai afunilando, né, que vai levantando essas hipóteses, vai afunilando e definindo quais as moléculas e quais os óleos que a gente selecionaria para essa questão que foi nos trazida aqui, né? A gente vai fazer essa seleção e vai fazer uma sinergia dentro de todos esses aspectos, né? Claro, a gente vai reforçar isso, né? Chega alguém que levou um tombo e você vai querer avaliar o emocional dela ali, calma, né? Porque também tem esse olhar assim, ah, não, vamos ver todos os aspectos emocionais, pode ser que ela levou um tombo porque está distraída e está distraída porque não está Sim. dormindo bem. Pode, mas vamos tratar ali, vamos tentar. A pessoa chegou com dor, vamos tratar aquela dor e depois vamos tentar. Aliviar, né, já pelo menos os sintomas ali, e depois vai evoluindo e vai tentando entender melhor o que aconteceu. Isso é importante a gente observar isso. E vale uma atenção aqui que a gente pode usar os óleos de forma alopática, né, Rê? Alopatia Sim, quer dizer usar medicamento convencional, medicamento de farmácia. Alopatia é uma forma de pensar o tratamento. Alopatia é a cura pelo contrário. Então, se a gente tem a gente quer uma ação descongestionante, por exemplo, problema respiratório, a gente usa um descongestionante, um anticatarral, a gente está inflamado, a gente usa um anti-inflamatório, a gente está com febre, a gente usa um antitérmico. A gente pode pensar os óleos essenciais assim, né? uhum, Mas é exatamente. claro que a gente, para usar toda a potencialidade que os óleos essenciais têm, lembra que a gente falou lá que ele tem tanto na química como vai até o sutil. Então, ele vai atuar de alguma forma ali. Então, é importante a gente ter esse olhar independente do que a gente está Negativo. fazendo, né? Uhum. Saber que tem mais ali que a gente pode trabalhar. E também em outro ponto, né, Rê? Às vezes uma reação que a sua interagente, seu interagente possa ter, pode ter a ver com o uso daquele Exato. soprador que você não estava nem pensando no emocional e de repente ele apareceu uma reação, a gente fala disso um pouco na aula do sistema respiratório, fala um pouquinho isso em outras aulas nossas que são exclusivas dos nossos alunos, pode ter alguma reação ali que você não estava nem esperando, né? E pode estar relacionada aí com o uso para um caso que nem era, né? Para um uso físico, é mais para a gente entender o todo aí dentro de um processo terapêutico. Mas a gente tem aí, né, um caminho de excelência que a gente precisa ter, né, Rê? Exatamente, né? A gente tem que traçar aí, né, esse caminho de excelência, né? E aí o atendimento, ele é uma jornada que ele precisa ser muito bem estruturada, com fases claras que garantem, né, o cuidado e o profissionalismo, seja no atendimento presencial ou online. O online cresceu muito, né? Então, tanto para um quanto para o outro, é fundamental ter esse caminho aqui muito bem estruturado. O primeiro seria a preparação, então a organização do ambiente, né, deixar um ambiente confortável, com tudo de mais necessário, ter sempre uma comunicação inicial muito clara, já dando todas as informações logo de início. A conexão, né, então você se colocar ali de uma maneira mais acolhedora possível, né, você construir um espaço seguro onde a pessoa se sinta confortável ali em explicar e passar tudo que ela está sentindo. O terceiro, que é a investigação, né? Então, ter uma escutativa, a gente vai falar mais para frente sobre isso, é um passo muito importante aqui, né? Fazer uma boa ficha de anamnese. O quarto, que é montar o protocolo, né? E aí aqui a gente precisa ter essa ligação, né? Do toda a cocriação do caminho terapêutico, e no quinto, que é o acompanhamento, dar sempre essa continuidade, né? Mostrar que você está ali disposta, que você vai continuar atendendo a esse interagente, né?
Isso, né? E isso vale para tanto online como presencial, como a Rê falou. Óbvio que tem Exatamente. diferenças dos dois, mas a gente sempre precisa, a gente tem um outro material que é o empreendedorismo para aromaterapeutas, né? Os primeiros passos, a gente tem um e-book e tem aulas, as aulas, inclusive, estão aqui também gratuitas no YouTube. A gente tem muito conteúdo gratuito aqui no YouTube. Mas o e-book Uhum. é um material à parte que vocês podem adquirir, que tem outros materiais, inclusive a mais. A gente fala um pouco mais desses passos, né, Rê? Exato, é bem detalhado, né? A gente, é muito importante a gente ter tudo muito claro, desde o começo, como que vai custar, como que vai funcionar, né, para não ter dúvidas, né, Dúvidas. processo. Isso, E esse trabalho aí de ética é muito importante, né, que a gente vai ver um pouquinho mais, de ficar tudo muito claro, mas esse é um caminho que a gente precisa seguir, né. A escutativa é uma outra, assim, eu acho que é o principal aqui dentro de um atendimento, né, Rê? com certeza. O atendimento do terapeuta começa com a arte de ouvir. Você precisa ouvir. Mas esse ouvir, às vezes, não é só com os ouvidos. É com os olhos também, né? A escutativa é a habilidade que transforma o atendimento numa conexão verdadeira. Você precisa estar em atenção plena, né? Contato visual, olho no olho, sem distração. Demonstrar respeito, porque é a história do interagente. Observar, né? Aí que está a questão de escutar com os olhos. Ficar atento, às vezes, a suspiros, pausas, linguagens corporais. Por exemplo, a pessoa está falando com você, mas está assim, ó, braço cruzado, está tensa. Isso principalmente quando a gente está falando de uma questão ali que está trabalhando mais emocional e mental, que a gente começa a questionar mais, né? Você vê que a pessoa tá Uhum. tensa, tá, né? Então, é importante observar isso, porque tem palavras que não conseguem ser expressadas, mas você sente aí na tensão, né? Inclusive, quando a gente faz avaliação olfativa, às vezes a gente também observa essas tensões no corpo, né? Perguntas abertas, né? Incentive a reflexão com perguntas como você está se sentindo com isso? Que, por exemplo, às vezes a pessoa você vai fazer, está perguntando sobre alguma questão e ela vai ser meio, principalmente no começo, às vezes mais evasiva, ela não consegue se abrir. Então, se você pergunta para ela, você se sentiu bem com isso? A pessoa pode responder, sim, mas não sentiu. Ela só falou para você sim, mas fez assim talvez, verbal, o não verbal você sentiu que talvez não fosse bem, mas talvez se você botar É, uma leve diferença na pergunta, por exemplo, como você se sentiu, e não se você se se sentiu. você já. Olha, uma Uhum. pequena diferença na pergunta já dá uma abertura maior para que as pessoas possam falar. Não ficar só no sim ou não. Como você se sentiu? Que a pessoa pode até falar, me senti bem. Sim, né? Na verdade, eu estava ali meio incomodada, mas tudo bem. Aí você consegue puxar esse fio que está precisando puxar. Tá? E por último, validação e empatia, né? Acolher os sentimentos, não julgar, né, o que está sendo dito ali, criar esse ambiente de segurança total para que ele se sinta compreendido, né? Enfim, sem julgar nada. A gente está aqui, às vezes, para chamar a atenção a certos pontos para que sejam observados por ele, mas nunca com julgamento. E aqui a gente chega na jornada do atendimento de excelência, né? Mais do que meras formalidades, essas ferramentas são importantíssimas do processo, né? Então, a gente tem a ficha de atendimento, né? Aliás, a ficha de anamnese, né? Que é o ponto de partida aqui para se começar um atendimento terapêutico, né? E ela não se trata apenas de coletar dados, ela é um convite para o interagente compartilhar a sua narrativa, aí falando da sua saúde, então, seu histórico todo de saúde, né? Para que você possa personalizar o tratamento, gerando o quê? Um empoderamento aí nesse processo, né? Então, é essencial para garantir, né, a segurança e a eficácia para você obter aí um resultado é, bem satisfatório, né? E o protocolo profissional, ele vai além de uma simples receita, né? Ele é um guia, ele tem que ser muito claro, e seguro, e deve incluir identificação precisa. Então, os nomes botânicos da escolha dos óleos, das sinergias que vocês forem, né, usar, instruções detalhadas do modo de uso. Então, as diluições, a frequência, os horários, as orientações de segurança, que são muito importantes, né?
questões de teste de alergia, se a pessoa vai ter alguma reação ou não, e principalmente um respeito, a questão do respeito, né? É dar liberdade ao interagente de fazer a escolha. Ele quer que você, como aromaterapeuta, prepare as sinergias, ou ele quer ele mandar outra pessoa fazer, ou ele mesmo tem alguns óleos e quer usar. Isso é muito importante também você deixar muito claro, né, nesse protocolo todo. São documentos importantes, e esses são documentos que têm que ficar muito bem guardados, né? A ficha da Sim, MES, por exemplo. Mas tem que estar com informações ali suficientes para que a pessoa saiba fazer, se ela tem que fazer, somente quando a gente está ali trabalhando à distância, se tiver que fazer um teste de alergia antes de usar, enfim, orientar todo esse processo. E os pilares éticos da prática profissional. O aromaterapeuta, a prática do aromaterapeuta deve ser sustentada por alicerces éticos sólidos que garantem a integridade do processo e segurança do inteligente. A gente já falou um pouquinho disso lá, então, sigilo, ética, né? E o espaço é seguro, quer dizer, você não pode estar fazendo atendimento online, por exemplo, com pessoas passando ali do lado, tá lá no cowork, mas não numa sala separada no cowork, não dá, né? A gente precisa ser algo mais que gera essa segurança, essa confiabilidade. Você tem que deixar essas informações claras para eles, né? Que olha, tudo que a gente está falando aqui, sempre falar isso no início, tudo que a gente está falando aqui vai ser tá sigiloso, tá tudo documentado, mas sigiloso. Se você grava por algum acaso, né? Você quer gravar, você tem que pedir autorização para essa gravação, tá? sim. E guardar muito bem essas informações. Explicar desde o início, né? Mesmo antes de começar o atendimento, quais são os objetivos, alinhar expectativas, né? Porque às vezes a pessoa tá atrás de uma cura milagrosa e você tem que alinhar essas expectativas, as pessoas entenderem o que é. A autonomia do interagente, né, que é deixar claro que o interagente tem a liberdade de escolher onde manipular ou comprar os produtos, como a Rê falou, mas também um ponto importante que a gente até não colocou aqui, que é você saber os seus limites, né? Eu preciso, a partir daqui, eu preciso indicar um psicólogo para acompanhar junto comigo, eu preciso indicar um psiquiatra, eu preciso indicar um ortopedista, eu preciso indicar, né? A aromaterapia é trabalhar de forma integrativa com outros profissionais. Né? Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente tem que, às vezes, fazer uma indicação. E o aromaterapeuta precisa de estudo contínuo. A responsabilidade é fundamental de se manter atualizado para aprimorar a eficácia e a segurança do atendimento. E aí nós temos uma diferença, né? E são poucas, né? Toda essa Sim, parte de ética se mantém, não muda, né? No presencial, no isso. online, mas tem algumas coisas que podem mudar, né? Presencial, é a preparação do ambiente, né, que tem que ser um lugar acolhedor, limpo, muito organizado, né? Então, ter uma boa cadeira, uma maca, uma água, um lugar sem muitas distrações também, então uma decoração mais básica, mais simples, mas ali com o necessário para um bom atendimento. A comunicação pré-sessão, né, antes, é muito importante já se alinhar com as expectativas, né, sobre que tipo de atendimento, a duração, questões de valores, isso você tem que deixar sempre muito claro. E a condução profissional, né, então a pontualidade é fundamental, uma boa ficha de anamnese, a questão da avaliação olfativa, que é muito importante no atendimento, e a elaboração do protocolo no final, né? Já no online, a gente vai ter umas questões aí um pouco diferentes, né? Que é as adaptações que a gente precisa fazer para atender no virtual, né? Então, é ter uma plataforma confiável, como, por exemplo, o Zoom, o Meeting, ter uma boa iluminação, um som claro, um fundo neutro para não criar essa questão de distração, uma excelente câmera, câmera bem posicionada na direção dos seus olhos, para você poder manter o olho a olho, né, com a pessoa que estiver do outro lado. Então, são coisas importantes aqui na questão do virtual, no atendimento virtual. A gente tem um grande desafio aqui no atendimento virtual, que é a questão do desafio da avaliação olfativa. Ela vai requerer um preparo profundo, porque você vai usar o interagente, no caso, não vai estar na sua frente, ele vai estar do outro lado da tela, e então você vai ter que dar todo o suporte, né? Se acontecer alguma eventualidade, como é que você vai lidar com essa situação? Então, você tem que pensar muito bem,
o interagente vai ter a disponibilidade de ter olhos lá para fazer, ou você vai combinar antes de enviar algumas amostras. Então, são detalhes que precisam ser muito bem pensados e organizados para dar todo esse suporte aí durante esse atendimento, né? E uma outra questão que é fundamental aqui é a questão da segurança e do sigilo digital. Isso é muito importante mesmo, gente. Reafirmar sempre, garantir para o seu interagente que você vai armazenar e guardar muito bem esses documentos digitais para que ele se sinta confiante, né? Que ele está ali num lugar seguro. Acho que esses são os pontos de mais destaques, né? Comunicação prévia sempre é importante para os dois, né? Mas a principal diferença é os cuidados técnicos no Isso. virtual e como que vai fazer, por exemplo, na questão olfativa, se você faz esse processo. Mas sempre e no físico tem um ambiente acolhedor, né? Nos dois, você ser pontual é importantíssimo, enfim. E aqui ainda temos o compromisso com o crescimento contínuo, né? É fundamental isso, né? A aromaterapia, ela é um campo em constante evolução. A qualidade do seu atendimento está diretamente ligada ao seu aperfeiçoamento. Então, buscar por conhecimento é sempre fundamental, manter-se atualizado com as novas pesquisas que vão saindo, as novas práticas terapêuticas, né? Buscar por uma mentoria sempre também ajuda muito, ter o auxílio, né, de orientações de profissionais mais experientes, e o compromisso com o estudo, aprimorar constantemente as suas habilidades e técnicas terapêuticas. Faz parte, né? A gente está aqui há alguns anos trabalhando com aromaterapia e a gente sempre dá para saber mais, dá para aprender mais, É. conhecer mais, né? Qual o seu próximo passo nessa jornada? Cada interação é uma oportunidade de cuidado. Lembrar que o foco é sempre na pessoa, não apenas no sintoma. Escutar as reações, a gente até não falou muito disso aqui, mas nas aulas a gente acaba falando, né? Mesmo uma reação negativa, uma reação não esperada, é uma reação que a gente precisa analisar. É parte fundamental do processo terapêutico. A empatia, a comunicação clara e a profissionalização contínua, como a Rê falou, são chaves para construir uma prática de sucesso e guiar aqueles que buscam os benefícios transformadores da aromaterapia. Dentro do PAAP, você pode ter acesso a essa jornada contínua de aprendizado, né, Rê? Nós estamos lançando um novo portal, a gente já tem alguns produtos que são do PAB, que é o reservatório de conteúdos PAB, nas outras aulas a gente até comentou no finalzinho. A gente tem algumas aulas especiais, a gente tem um curso de aprimorando, a gente tem e-books, por exemplo, do empreendedorismo que a gente citou aqui, a gente tem o guia das ações, mas a gente está lançando, né, perto da data que esse vídeo vai ao ar, a gente estava no processo de lançamento do que a gente chama de novo portal, onde tudo que a gente fez está num local só. E se você está vendo esse vídeo antes do dia 19 de dezembro de 2025, a gente está com valores bem especiais, tá? Para você ter acesso a esse portal. Eu vou deixar o link aqui do site para vocês entrarem, conhecer todos os produtos, né? Mas, além do novo portal, a gente tem os outros produtos que podem ser adquiridos. Toda essa aula, essas aulas do básico ao essencial estão lá no portal também, com materiais extras. Nós temos infográficos para os nossos alunos, nós temos um material didático que vai ser entregue ao final dessa primeira temporada sobre o do básico ao essencial. A gente tem, por exemplo, da série Neurotransmissores, que está rolando no Instagram, a gente tem material adicional, tem aulas. Sem contar todos os outros conteúdos que nós temos, nós vamos até mostrar um pedacinho rapidinho para vocês aqui, tudo que tem lá, tá? Não esquecendo, né? A gente sempre coloca aqui quem somos, né? Que a gente idealizou o portal aí para ter um lugar seguro e confiável para falar dos óleos essenciais, especialmente no foco que é nosso, que são os óleos essenciais brasileiros, né? E falar disso. Tanto que, né, lançamos aí o nosso livro Óleos Essenciais Brasileiros. Aqui a capinha dele, aqui também na tela. Capa dura, lindíssimo, mas você pode comprar também em versão digital, tá? Os links todos vão estar lá no site. Você encontra aqui no www.paab.com.br todas as informações sobre o nosso produto, sobre o livro. Temos nosso Instagram, e temos nosso Instagram do Paab, e também os nossos profissionais particulares, membro da Rê. Eu vou entrar rapidinho para vocês verem bem rápido como é o portal por dentro, tá?
Vocês ainda podem comprar produtos individuais, mas aqui é o portal todo para vocês verem que quem adquirir esse portal novo todo tem acesso a todas essas informações, tá? Então, aqui, ó, nós temos o reservatório, que é um produto do Paab, que você pode adquirir separadamente, mas aqui, né, no novo portal, você também pode, ele está dentro desse portal maior, com todos esses conteúdos aqui. Inclusive, ó, o do básico essencial aqui, tá? Nós temos o empreendedorismo para aromaterapeutas, com todas as suas aulas e-book. Temos o curso que não está à venda mais a princípio, né? Talvez o ano que vem, a gente não sabe individualmente, que é o Aprimorando a Autonomia na Aromaterapia, que a gente fala muito de coisas, detalhes que nós falamos aqui. Tem a aula especial Aromaterapia e Fibromialgia, do manejo da dor ao equilíbrio emocional, tem toda a aula aqui. Vai ter aula de aromaterapia e burnout em 2026, aromaterapia e psoríase em 2026. Além disso, vamos ter simulações de atendimento, que é algo que pediu muito para a gente. Vamos ter jornadas em breve. Temos nosso clube de desconto. Vamos ter um banco de moléculas, né? Que foi nossa base aí para construir, por exemplo, o livro de aromaterapia. Enfim, além disso, tem o guia prático para quem comprar, tem plano de estudo, enfim, a gente tem muito material aqui no portal de aromaterapia e vocês podem ver todos lá no site. Todo esse conteúdo, enfim, está lá, vocês podem acessar pelo site, conhecer o que a gente tem de material para vocês. Espero que essa primeira temporada do Básico Essencial tenha ajudado vocês a se aprofundar mais um pouquinho, a entender mais um pouquinho o que é aromaterapia, o que são óleos essenciais, para você que já é profissional, relembrar alguns conceitos, como a gente falou lá no começo, voltar de volta ao básico, né? É isso. Reforçar alguns conceitos e talvez alguns que você não tinha com você, despertar aí alguns insights, né? E você que de repente não conhece sobre os óleos essenciais e começou a ver essa série, espero que tenham conhecido um pouco mais, entendam um pouco mais desse mundo que é a aromaterapia, né? Não é só um cheirinho. Quem trabalha, quem é aromaterapeuta tem um trabalho profundo. Ano que vem talvez temos uma segunda temporada, então se tem algum assunto dentro da aromaterapia que vocês querem aprender, podem mandar para a gente que a gente pode fazer uma aula. E lembrando, né, que essa série é para falar de forma mais abrangente, né? O aprofundamento realmente acontece em aulas, acontece dentro do portal. Como eu disse, amanhã é o dia da aromaterapia no Brasil, é o Dia Nacional da Aromaterapia, então eu desejo a todos os aromaterapeutas e que trabalham com óleos essenciais um feliz dia e que a gente possa cada vez crescer e aprender mais e ser uma ponte, né, um farol aí para os nossos interagentes. Bom, até mais e no ano que vem a gente volta com mais do básico ao essencial. Até.